hoje eu vou estar aqui com a doutora Carla, tá? A doutora Carla Siriani, que é psiquiatra. Doutora Carla, coloca aqui. Alguém pediu aqui uma solicitação, mas é outra Carla. Não sei se é você, não é você não, né? Porque eu tô vendo aqui a doutora Carla Siriani. Doutora Carla, muito bem-vinda! Muito bom te ter aqui. Muito obrigada pelo seu tempo. De nada, é sempre um prazer poder participar, ainda mais quando a gente fala de gestão, né? Que é uma coisa que a maioria das pessoas não gosta, tem pavor, eu também tinha, né? Enfim, deixa eu me apresentar um pouquinho. Isso que eu te pedi. Ótimo. Meu nome é Carla Siriani Pedroso, eu sou psiquiatra, eu moro em Angra dos Reis, uma cidade de 220 mil habitantes, mais ou menos. Eu tenho consultório aqui na cidade há cerca de 2 anos. Estou no meu consultório próprio há mais ou menos 1 ano e meio. Eu comecei num coworking e aí depois as coisas foram crescendo, foi melhorando e eu fui para o meu consultório próprio. Trabalhava com vários plantões, fazia um monte de plantão, trabalhava no serviço público e hoje eu posso dizer que eu atendo só no meu consultório. Me conta, e para quem está aqui, como que você me conheceu e qual foi a sua primeira percepção das coisas que eu estava falando sobre dobrar seu faturamento, sobre atender paciente high ticket. Você falou, tem esses pacientes aqui em Angra. Qual foi a sua primeira percepção? Quando eu comecei a te seguir, foi o seguinte, foi perto da semana do Fature o Dobro, lá no finalzinho de maio, início de junho. Sei. Né? E aí, o que aconteceu? Na verdade, eu estava em busca de algum curso, né? Eu estou tentando melhorar aqui a imagem, mas não estou conseguindo. Tá ótimo, isso não é importante, fica tranquilo, tá ótimo. E aí, o que aconteceu? Lá para final de maio, início de julho, eu vi que as coisas não estavam indo bem no consultório, né? Eu tinha perdido o plano de saúde, o meu faturamento tinha caído muito, e eu comecei a pesquisar cursos de gestão de consultório, que eu vi que eu estava com essa dificuldade. E aí eu procurei outros vários, né? Antes de achar o seu, mas eu não fiz nenhum deles, ainda bem. Obrigada. Procurei vários, mas era tudo assim, de coisas de vendas, mas era muito focado para procedimento. E psiquiatra, eu não tenho procedimento. Existem até procedimentos na psiquiatria, eu até me animei a fazer os cursos, um eu já até concluí. Mas assim, eu não tava, eu via, mas eu via assim, isso não é para mim. Eu não vi uma coisa incisiva em relação ao atendimento só consulta médica. Tudo que eu via era vendendo procedimento, de venda, de venda. Eu falei, gente, a minha venda é só consulta, basicamente consulta. Não vai ser muito além disso. Né? Muita gente acha até hoje que o meu curso só dobra o faturamento porque tem procedimento, né? Porque a minoria dos alunos que entram, que estão começando agora, atendem só consultas. Como é que foi para você implementar esse conteúdo? Como é que conta para... Pode contar a estratégia, tudo, porque você não vai contar de modo aprofundado o suficiente, não tem problema. Pode falar o que você quiser, sem filtro. Eu sou a aluna que mais mandei e-mail, que mais... número um. Tô lá na caixinha de favoritos da Nanda. Porque eu tinha muita dificuldade de dar limite para o paciente. Muita dificuldade. E assim, os problemas dos pacientes, não é que eles acabavam vivendo meus problemas. E isso não era legal. Eu lembro. A gente não sabia como solucionar. E isso dificultava muito. E aí eu comecei a usar as estratégias do curso Consultório High Ticket e vi que as coisas davam certo. E davam muito mais certo do que a gente imaginava. Sim, por exemplo, eu atendi uma paciente high ticket que ela começou a ser minha paciente logo no início do curso. Eu já percebi que ela era high ticket. Ela demorou um pouquinho de tempo, já ela melhorou, as pessoas próximas, os amigos viram, ela como é que fala? Ela indicou o consultório para a advogada dela. Caramba! Gostou. Na semana seguinte, já foi um outro amigo dessa advogada. E assim, Ela é uma Jack totalmente. É uma Jack. Eu não estava conseguindo assim, perceber isso, porque é muito rápido. Eu falei, gente, o paciente nem melhorou,
o tratamento dele mal começou e ele já está te indicando. Então, quer dizer que o método dá resultado, sim, e dá resultado rápido. Não precisa você vender 1001 coisas, né? Não precisa você fazer 1001 mudanças, por exemplo. Isso que eu acho mais legal. Você não precisa mudar o consultório, você não precisa mudar, assim, trocar o piso, pintar, fazer 1001... Não que você não possa, que não seja bom, Sim. gente. Não que eu também oriente isso, mas não é urgente para você ter resultado, que é o que ela está dizendo. Exatamente. Sim, não é o principal. Não é sine qua non. Imediato, entendeu? Você pode começar como a doutora Elaia, num consultório alugado dentro do hospital, entendeu? Ou num coworking, ou quem atende online, eu não atendo online, né? Mas, assim, quem atende online pode começar atendendo online, pode ter pacientes high ticket, entendeu? Então, hoje você está fazendo procedimentos? Continua não? É só consulta? Como é que tá? Então, tem um processo. Eu fiz depois do consultório high ticket, eu animei, eu fiz um curso de um procedimento novo chama estimulação transcraniana por corrente contínua. Uau. É uma coisa super nova, assim, nos Estados Unidos já é bem antiga, no resto do mundo também, tem estudos mundialmente, mas é apenas para algumas patologias. Já tem alguns pacientes pedindo, eu já comprei o aparelho, estou terminando de comprar as peças, as coisas. Então você nem tá fazendo ainda os procedimentos. Ainda não. Imagina como é que vai ficar seu faturamento. Como é que ficou o seu faturamento desde que você entrou no curso consultório High Ticket e agora que você entrou em agosto? Então, estamos falando aí de 2 meses, né? Eu demorei um pouquinho. Não, foi em junho que eu entrei. Foi em junho. Em junho. Desculpa, turma de junho. Sim. Não, triplicou o faturamento. Parabéns! Triplicou o faturamento, entendeu? Foi uma coisa assim que eu não esperava, porque assim, no começo foi muito difícil, né? No começo, assim, eu tive troca de secretária logo depois que eu entrei no curso. Conta um pouco do que aconteceu. Por que você me mandava tantos e-mails e a troca da secretária? O que foi esse momento? Eu lembro que foi muito difícil que você viveu. Conta um pouco para eles. A maior dificuldade quando eu comecei o curso foi o seguinte: para confirmar a consulta, eu tinha uma dificuldade absurda. E mesmo o paciente confirmando, o paciente não ia. Acho que você se lembra disso, né? Lembro, né? E assim, eu já tinha bolado várias estratégias de como escrever para o paciente uma mensagem bonitinha, de redefinir, de tratar formal, de tratar informal, de fazer várias coisas. Só que o que acontecia? Nada resolvia. E aí, isso foi logo que eu comecei o curso, eu comecei as aulas, foi a primeira pergunta que eu mandei para a Nanda. Falei, como? Eu nem tinha chegado lá. E tem uma aula especificamente sobre isso. E só que é no final, você não tinha chegado lá. Só que é no módulo 3, se não me engano. E aí, ou 4, exatamente. Sim, e aí eu não tinha chegado até lá. E aí, o que aconteceu? Eu já mandei, e ela não pode ficar tranquila que você vai chegar lá. Aí tá, aí fui correndo. Porque, gente, é importante assistir na ordem. Ela foi assistir na ordem. Na ordem, eu não pulei. Falei, não, eu vou até lá. E aí, o que aconteceu? Quando eu cheguei lá, eu falei assim, eu vou mudar a estratégia. Já que ela tem uma estratégia, eu não levei fé que ia funcionar, juro pra você. Sei. Não, porque parece muito inacreditável, né? Parece que não é possível que vai fazer isso e vai funcionar. O que eu fiz? Eu tinha uma outra secretária na época, eu coloquei a secretária para assistir o curso comigo. E ela, assim, foi um arraso, porque ela não entendia, ela fazia tudo errado. E aí, o que eu fiz? Eu peguei o WhatsApp. Um arraso no sentido ruim? Que no Rio falou no sentido bom. Tá. Foi ruim. Horrível. Não sabia fazer. Eu falei, já que ela não conseguiu, eu mesmo vou implantar. Uau, eu vou fazer, não tem jeito. Vai ser desse jeito e pronto, e acabou. Eu lembro você desesperada com essa secretária. Eu lembro muito. Pelo menos por um mês, eu fiz uma proposta para mim mesmo. Pelo menos por um mês eu vou fazer o teste. Se vai dar certo ou não, eu já não sei. Mas, assim, a gente tem que tentar. Independente de qualquer coisa, a gente precisa tentar.
Fiz, e aí eu vi que muitos WhatsApps não eram respondidos. Na mesma época, eu comecei a receber o WhatsApp no meu celular pessoal, que os meus pacientes têm, que estava tentando marcar consulta e não conseguia. E marcar consulta comigo era a coisa mais fácil do mundo. Era assim, Gente, mandava mensagem, eu lembro que você descobriu esse problema como se fosse um mofo na parede, né? Que ela estava muito prejudicando e você nem sabia. Suas marcações, eu tudo. dava uma olhada no WhatsApp, mas a gente não consegue dar olhada de tudo, né? A gente consegue dar uma olhada, mas não consegue ver o que está sendo respondido e o que não está. Hoje em dia, eu vejo o WhatsApp consultório fica no meu notebook, né? Eu vejo todo dia para ver se todo mundo foi respondido, porque isso é muito importante. Muito, muito. E aí eu tive que demitir a secretária. E aí minha mãe veio ficar uns dias comigo. E aí eu coloquei minha mãe de secretária. Eu lembro muito. E enquanto isso, a gente recebia uns 5 ou 6 e-mails por dia da Carla e com as coisas. A gente nem vai falar aqui, por favor, por isso que a gente está fazendo o perfil privado dela, mas com problemas que eu não conseguia imaginar que uma profissional da saúde podia enfrentar no consultório. Coisas sérias, né? Lembra? Sim, coisas sérias. Coisas sérias. Psiquiatra, coisas seríssimas. Sim. E aí minha mãe olhou aquilo, olhou as mensagens, era uma quantidade que eu dava conta de responder ainda, o consultório estava pequeno ainda, não estava atendendo todos os dias, estava atendendo 2, 3 dias na semana só. E aí uma quantidade muito pequena. Aí tá. Minha mãe olhou assim e falou, isso vai dar certo? É tão estranho. Falei, mãe, eu vou tentar. E assim, eu tenho quase, eu não tô levando fé não, mas eu vou tentar. E assim, no primeiro dia, segundo dia, eu já via que eu mandava as mensagens e as pessoas respondiam na hora. Parecia é bizarro. Também não tem explicação, porque funcionou para mim não. Também. É bizarro. Não tem explicação. As pessoas respondem e não sei o quê. E assim, hoje, aí eu né, eu contratei uma nova secretária. Aí falei, olha, você vai ter que assistir. Aí boa. Assistiu, fez comigo, não sei o que, tive as dúvidas, eu mostrei como que eu queria que fizesse, né, exatamente igual as palavras, né, tem umas Ela palavras... tá falando que tem, gente, o script, que é um roteiro de toda a situação possível. Então, se é um paciente novo marcando, o que você fala, se é um paciente antigo que 2 anos não vem, você tá resgatando, como que você fala para ele não furar a consulta, né, e como você fala, o que você faz se ele furar, né? Sim, com certeza. Se ele faltar, se ele atrasar, enfim. E aí começou a funcionar assim, como se fosse mágica, assim. Eu falei assim, caramba, não acreditava que isso ia dar certo e tá dando muito certo e que bom. E assim, isso foi a primeira coisa do curso que me surpreendeu. Eu fiquei assim, eu falei, só por isso já valeu 2, 3, 4, 10 vezes o curso, porque era algo que eu tentava resolver, que eu tentava de todas as maneiras. Eu ficava pensando, eu falava, gente, não é possível, tem que ter uma maneira certa de fazer. Tem que ter... entendo muito essa frustração, porque eu já passei por essa frustração bastante também. Então, alivia muito. E você tem um retorno. Hoje em dia, assim, só para fechar esse assunto, a secretária que está comigo desde julho, mais ou menos, né? O paciente liga, ela agenda a consulta e ela fala assim, olha, agora eu tô te mandando pelo WhatsApp o endereço do consultório e o bloqueio da agenda, o bloqueio do horário na agenda. Ela já tem essa fala. Ótimo. E que aí... mais, fora essa estratégia dos scripts, que você gostou muito, que você chegou lá, né, lá já para a segunda metade do curso, o que você acha que influenciou mais você triplicar o seu faturamento? E principalmente para você que só atende consulta. Eu acho que a forma de atender o paciente. Eu pensei muito, eu falei, ela vai fazer essa pergunta, com certeza. Com certeza. Eu acho que é a forma com que você trata o paciente, desde a hora que ele chega. Ele tem que entender que o seu atendimento é diferenciado. Que você não é só mais um no mercado. Que você... Porque isso, infelizmente, não tem na faculdade. Isso a gente aprende no curso de gestão da Nanda, né? E ele tem que entender que ele é único, que aquele momento é dele,
entendeu? Que você não pode ficar no WhatsApp, atende telefone, atende porta, resolve isso. Ele tem que entender que aquele momento é dele, entendeu? Só dele, que a gente vai dar atenção exclusiva para ele. Eu acho que isso foi o mais importante, né? Alguns mimos são legais, por exemplo, eu coloquei uma cafeteira no consultório que não tinha, eles amam café, entendeu? Mas eu acho que a forma de tratar o paciente É o que é o mais importante. é o mais importante. Conta para eles, porque eles não estão conseguindo ver e nem tem noção. Eu já sei porque eu te conheço bem. Mas o seu consultório é todo de mármore, tem madeira ripada. Você dá um café que custa 10 milhões de reais cada cafezinho. Você dá, sei lá, colherzinha de ouro para o paciente. Conta o que é um consultório high ticket para você. Sim, o consultório high ticket, inclusive a Nanda me criticou em várias coisas, né, Nanda? Consultório, mas isso fica Na melhor das intenções. Na melhor das intenções, eu sei. Né? Algumas coisas eu vou conseguir fazer futuramente. Isso mas aí. Meu consultório é simples, é num prédio comercial bem localizado, isso eu escolhi bem. Assim, tem elevador, eu consigo ter o deficiente físico, Ótimo. consegue cadeira de rodas, isso foi uma coisa imprescindível. O banheiro eu não consegui fazer dessa forma. Eu reformei o consultório, assim, é alugado, mas eu fiz uma reforma boa, troquei piso, pintei, tá arrumadinho, mas não é nada chique, não é nada que eu tenha gastado, que tem mármore, Isso que eu queria. não tem café de milhões. Exatamente. Eu fiz uma assinatura de café que eu achei que ficou mais em conta. Que legal! Eu não sabia que tinha. Tem assinatura de café que você compra uma quantidade por mês e já chega, já debita no seu cartão e fica mais em conta. E aí Que legal. eu experimentei várias marcas. E aí eu percebi uma que os pacientes gostaram mais e que também foi uma que eu gostei muito. Qual que é? Conta pra gente, dá a dica aqui. Baggio. Baggio? É Ótimo. muito. Então não é Nespresso, nada disso. É porque todo mundo às vezes acha que consultório high ticket é você virar, sei lá o quê. Não. Então, esse foi o mais. É uma máquina da Nespresso, mas é compatível com esse café. Ótimo. É um café italiano. E assim, eu fiz bastante pesquisa de preço, eu comprei dele, eu comprei assim, de umas 4 marcas. E fui deixando, e fui perguntando. Que legal, cara. Café, não tá gostando? Ah, doutora, gostava mais desse. Ah, gostava outro. Aí eu falei, não, alguma coisa a gente faz para agradar também, né, os pacientes. E aí eu percebi que esse café, a qualidade era melhor e o preço era o mesmo. Eu peguei 4 do mesmo preço, comprei e experimentei qual que o paciente gosta mais. E aí eu fui ver tudo de Natura, eu percebi que eu gastava X cafés por mês. Mais ou menos tantos cafés, 100, 200, enfim, eu fiz a conta lá. E aí já chega no meu consultório todo dia 10 a quantidade de café por mês. Cara, que incrível. Isso eu não tinha me contado. Agora é surpresa para mim. Muito legal, parabéns. Mas isso tem pouco tempo. Eu fiz a assinatura semana passada. Porque tá. experimentar os cafés. Porque eu falei assim, não adianta eu dar um café ruim. Que o paciente vai pegar e vai jogar fora. Exatamente. Entendeu? Tem uma coisa agradável. E assim, óbvio que a gente não vai conseguir agradar todo mundo. Mas se a gente conseguir agradar a maioria, já tá muito legal. Né? Já tá ótimo. Você nunca vai conseguir agradar todo mundo, nem com o Nespresso. Não. Mas aí eu faço isso. Aí eu comprei um chocolatinho também, que eu te falei, não sei se você lembra. Agora eu não vou lembrar a marca. Aqui é cidade do interior, né? Pesquisei até pessoas para fazer o chocolatinho, mas ficava muito caro. Aí eu achei um chocolate da Cacau Show, que custa 70 centavos. Caraca! É um chocolate de 5 gramas, pequenininho, que aí você serve junto com o café. E eles amam? Amam. Ótimo. Gosta de um chocolatinho com café. É difícil quem não gosta, né? É difícil. E me conta, porque essa resposta varia tanto de cada pessoa para cada pessoa, e geralmente vocês são muito sacerdotes, né? Principalmente os profissionais da saúde. Você, então, nem se fala, sei bem o quão sacerdote, uma pessoa incrível você é e dedicada para os seus pacientes. As coisas que você passa aqui são surreais, eu te admiro muito.
E assim, você pela saúde mental dessas pessoas e aguentar as coisas que você realmente já passou, realmente me impressionou muito, né? Uhum. E o que foi dobrar o faturamento para você? Você queria comprar um carro, uma joia, dinheiro? Explica para eles o que Não, foi para você. eu acho que assim, como eu vi, Desculpa, eu falei dobrar, triplicar o faturamento para você. como assim, eu trabalho só com consultório hoje. Era uma questão de necessidade inicialmente, né? Quando eu comecei a fazer o consultório, só para as pessoas entenderem, quando eu comecei a fazer o consultório, o curso do consultório, eu tinha 2 empregos públicos, que eu fui demitida do dia para a noite sem justificativa pelo WhatsApp. Ou seja, eu precisava e eu tô numa fase assim que eu já trabalhei muito de plantão, trabalhei de segunda a segunda durante um ano direto, sabe? Eu tava querendo fazer o consultório dar certo. Eu queria isso. Eu acho que mais do que a gente vê da liberdade financeira, tudo, eu acho que assim, você querer fazer o seu negócio dar certo. Eu precisava fazer certo de qualquer jeito, né? E deu super certo. E tá dando, tem dado super certo. Tem cada vez aumentado mais. E assim, vindo pessoas de cidades diferentes. Então, vem pessoas de 100 quilômetros de distância consultar Quantos, comigo. desculpa? 100 quilômetros. Caraca, isso eu também não tinha me contado. Contato porque é novo, não deu tempo de escrever o e-mail. Então, assim, vem pessoas, eu tenho vários pacientes de Itaguaí. Caraca, Quebram. que máximo, parabéns. Legal. E assim, eu acho que o respeito, o carinho dos pacientes, e assim, você saber que tá dando certo, que tem aquele dinheiro que você pode contar, que vai dar cada vez mais certo, porque no início, todo mundo, quando começa o consultório, é uma coisa muito incerta. Ah, esse mês deu um dinheiro, o mês que vem não deu, e aí o paciente não volta, e aí você quer fazer mais barato para o paciente voltar, e não é dessa forma. Não Não é. pode, entendeu? Você... E é Ah, questão de coisas, né? Não tem uma coisa, é gratidão, é tudo junto, entendeu? Porque quando você vê, porque a gente não aprende a gerenciar nada. E aí tem vigilância sanitária, secretária, contador. Tem 1 milhão de coisas que você tem que aprender a gerenciar sozinho. Se você não souber o básico e não estiver ali olhando, vai dar tudo errado. é verdade. Você tem Entendeu? alguma coisa que você lembra? Você já falou dos scripts, dos roteiros, mas alguma coisa que você fala para você que atende consulta só, que falou, cara, isso para mim é o que mais fez diferença e é o conteúdo que foi mais valioso para mim do curso. Tem alguma coisa que você lembra, que você queira falar? Você sempre. A Carla estava em todas as aulas de Tira Dúvida ao vivo. Sim. Todas. Todas as aulas, ela fez pergunta em todas as aulas. Meu time inteiro sabe quem é a Carla. É. Eu sou super conhecida. Muito, ela é muito famosa. Entre todos os quase 500 alunos, você é uma das mais famosas. Eu acho que o que fez a diferença total foi entender que o paciente high ticket não é o rico, que é aquele paciente que te valoriza, entendeu? Que pode estar ali. Outro dia eu atendi uma paciente high ticket, quase eu queria te mandar uma mensagem. Eu falei, essa é high ticket raiz, sabe? High ticket mesmo. É uma paciente que não é rica, que está em investigação de um diagnóstico super complexo, que me mandou mensagem, tô com muita dor, tô passando mal, mal, mal. Eu encaminhei ela para uma emergência, não resolveu. Eu falei, vem aqui. Ela foi, tinha tipo 10, 15 dias que ela tinha ido, pagou a consulta e não, vamos dar jeito, vamos fazer um esquema e você pega, anota tudo. Entendeu? Você vê que o paciente te valoriza. E no final ainda falou que vai me levar uma caixa de peixe camarão. Perguntou se eu gostava de peixe camarão. Aqui é muito comum, né? Por ser praia, né? É muito comum a gente ganhar esse tipo de coisa. Que delícia. Então, você percebe que ele te valoriza. Maravilhoso. Como é que você fez? Porque, gente, quando a Carla entrou no curso Consultório High Ticket, e eu falei que você mandava 5, 6 e-mails por dia, realmente ela estava no meio de uma crise
de coisas acontecendo com o paciente de uma maneira que eu nunca vi. Eu fiquei bem preocupada. Eu falei assim, cara, como é que ela vai conseguir implementar isso tudo, estudar essas estratégias do curso, ser, né, vencer o desafio, ser super competitiva, como é que ela vai conseguir? Porque realmente estava assim, pegando fogo o negócio, né? Sim. A secretária teve que mandar embora. Como é que você fez para assistir as aulas, para implementar isso no meio de toda essa loucura que você estava vivendo e incerteza que você estava vivendo? Vou te contar. Foi assim, no começo eu assistia em casa, todo dia que eu chegava, eu me programava de assistir uma aula, mas eu vi que eu não ia conseguir. Quanto tempo tinha uma aula, 2 aulas que você... Tem aula de 6 minutos, tem aula de 15, tem uma outra de 30 minutos, mas assim, são raras as aulas. E eu percebi assim que eu queria mais conteúdo, mais, e não estava tendo tempo hábil para isso. Aí eu instalei aquele aplicativo do Hotmart, Sparkle. Isso, instalei ele no coisa. E assim, como eu estava trabalhando em um outro município, que fica a cerca de 50 quilômetros daqui, e estava tendo aquela barreira, não sei se você chegou a ver nos jornais, em março teve uma chuva muito forte aqui. Caía, eu lembro. Sempre teve um aqui, próximo à cidade. E aí a estrada estava muito ruim para esse município. Então, um trajeto que eu fazia em 45 minutos 50, eu estava levando 2 horas e meia. Eu falei assim, eu tenho que aproveitar esse tempo para alguma coisa. Vou assistir o meu curso. Maravilhoso. E aí, curso, tipo, antes do prazo. Acho que uma semana antes, mais ou menos. Quando ela fala o prazo, a gente faz, como eu falei para vocês, que a gente gosta de fazer um joguinho e tem um prêmio, exatamente como eu fiz no evento, a gente faz para os alunos também, para eles terem mais resultados. Então, ela queria ganhar. Sim, e ela foi uma das super comprometidas. Então, foi boa essa barreira aí, ter caído de uma maneira, né? Tá vendo? Não, deu tempo de aproveitar o tempo, porque antes eu assistia sábado e domingo. E aí eu comecei a assistir e parava muitas aulas, porque eu queria ver, eu queria anotar. Aí depois eu falei, não, vou parar de anotar, porque não vai dar tempo, e depois eu revejo. E a gente sempre está revendo as aulas. É uma coisa legal, porque como você tem direito a um ano, né? Isso é legal falar também. Como você tem direito a um ano, então você pode rever. Aconteceu não sei o quê, mas como é que faz mesmo? Aí você vai lá, dá o replay na... qual aula que é? Essa daqui. Aí você vai dar o replay. Aí é muito legal porque você vai relembrando. Foi exatamente essa intenção de fazer tudo dividido e fatia muito pequena para ficar mais fácil de vocês voltarem. Que bom, deu certo. Sim, deu. E o que você acha também, é uma opinião sua, né, que é tão fora da curva, você foi uma das primeiras também alunas que são psiquiatras e alunos psiquiatras, né, que entraram, você foi um dos primeiros, ou se não a primeira, não sei. E você também chegou no momento que antes, quando começou o curso Consultório High Ticket, a gente tinha muita cirurgião plástico e dermatologista, muito da estética, né? O que você acha sobre esse método hoje, se ele é muito... Tem gente que fala, você dá muito exemplo de estética, que realmente no começo, os meus alunos, né, que fizeram fazer o curso Consultório High Ticket foram os dermáticos. Você acha que isso te impediu de ter resultado? Você acha que essa estratégia toda casa no seu consultório? De forma nenhuma, assim, não tem explicação. Eu até indico, né? Eu tenho pacientes que são veterinários, que são... Estão vindo os veterinários agora também. Tenho fisioterapeuta, fono. Eu já indiquei seu curso para vários. Obrigada, cara. Porque os pacientes percebem que está diferente. E eu falo, olha, eu fiz um curso de gestão, porque as pessoas já chegam, às vezes, novas, que não pegavam o processo todo. Nossa, seu consultório é tão agradável, é isso, é aquilo. Falei, mas eu estudo para isso, eu fiz um curso de gestão e tudo. Eu sempre falo isso. E assim, não impede de dobrar o faturamento de forma alguma. Foi isso que eu procurava nos outros cursos. Quando eu comecei a procurar, eu falei, não, eu quero fazer uma coisa que assim seja válida para mim. Porque não adianta fazer um negócio voltado para estética, não adianta fazer uma coisa voltada para cirurgia plástica, não adianta, né, para isso. Tem que ser uma coisa que funcione também para mim. E eu posso dizer, eu demorei um pouquinho. Mas 2, 3 meses. Eu demorei um pouquinho, mas foi porque realmente eu tive várias crises
né? Principalmente a da secretária, de ensinar tudo de novo, Eu né? lembro. E assim, muita coisa aconteceu nesse tempo. Mas você não desistiu, você se Eu adaptou e continuou aplicando. Essa é a não, eu diferença. sou brasileira, eu não vou desistir. Tem que dar certo. E eu não consegui implementar tudo ainda. Caraca, Não sério? consegui. Por exemplo, o Smile Plan, eu tive uma ideia na sua última aula, você deu uma ideia, entendeu? Isso. Vai ter uma surpresa quanto a isso. Aguarde. Vai ter uma aula especial sobre isso. Já vou dar um spoiler. Tá muito legal, entendeu? Mas aí depois da sua última aula ao vivo que eu falei assim, eu posso fazer diferente do que eu estava imaginando. Vou começar a desenhar, entendeu? Ótimo. Tem coisas que às vezes de primeira a gente não consegue. A gente vai assistindo a aula, vai assistindo a aula ao vivo. A aula ao vivo também você aprende muito mais com a resposta dos outros. Porque Ela tá falando da aula que eu faço, que é um plantão de dúvidas, uma vez por mês que eu tiro as dúvidas dos alunos, tá? E todos os alunos têm direito a esse plantão de dúvidas. Não é um bônus, nada disso. É todo mundo ganha. E a Carla sempre estava lá. Sim, sempre tô, né? Sempre vai continuar. Vou continuar, porque surgem coisas novas. Surgem estratégias novas. Igual depois que você vai fazendo o curso, tem uma coisa assim que eu achei fundamental para mim, que foi fundamental para aumentar o faturamento, né? Acho que você perguntou, acabei esquecendo de falar. Foi o seguinte, quando a gente termina a consulta e vai despedir, e eu vou entregar a receita dentro do envelope, bonitinho, personalizado, eu já falo, vamos marcar a próxima consulta e eu mesmo já marco a consulta. Isso foi uma coisa assim fundamental, né? Maravilhoso. E várias outras estratégias, né, do curso que só vendo o curso mesmo, não tem como descrever o curso. Obrigada, eu fico assim emocionada e principalmente de como você chegou e como foi difícil, porque as coisas que você estava passando, a gente não vai dividir aqui, lógico, que são Sim. coisas privadas e graves de pacientes, Uhum. mas foi o momento profissional mais desafiador de todos que eu vi e você venceu. Então, assim, muito parabéns, porque foi. Foi difícil, foi muito difícil. Foi muito difícil porque às vezes as pessoas procuram um psiquiatra por N causas, né? Às vezes a pessoa é só uma ansiedade, só uma coisa mais simples, e às vezes as pessoas mais comprometidas procuram. Então você tem que saber lidar com muitos tipos de público. Exatamente. Imagina, é muito difícil. Saber lidar e administrar os tipos de crise com cada um que você pode ter é o mais difícil. Eu imagino. Não, aqueles e-mails que você mandava é inesquecível. Agora, você tinha também. Qual que é a sua opinião para quem está aqui ouvindo? Que você sabe que chegaram mais de 10 mil pessoas aqui na última semana, né? Então, muita gente está me conhecendo agora, não me conhece tão bem quanto você. Você tinha alguma resistência por eu não ser profissional da saúde, eu não entender esse termo aí desse tratamento que você falou? Você falar, será que isso aqui vai dar certo? Porque ela é paciente, a visão do paciente. O que você achava sobre isso quando você me conheceu? No começo eu tive. Eu fiz aquela semana Fature o Dobro, né? Que é aquela semana prévia que você abre as inscrições. No primeiro dia eu falei assim, o que eu tô fazendo aqui? Será que eu tô perdendo o tempo? Mas, como você diz, eu sou insistente. E assim, é difícil eu começar uma coisa e não terminar. Muito bom. A primeira aula eu falei assim, tá, ela tá falando e tudo, mas será que é para mim? Porque eu não, né, eu entendi que era para quem era dermato, quem é cirurgião plástico e outras especialidades que fazem mais procedimentos. Mas aí a primeira aula eu fiquei na dúvida. A segunda eu falei, não, mas eu vou continuar assistindo, porque eu não começo nada e paro, e eu queria realmente fazer um curso. E os outros da concorrência não tinham vaga, era para frente, ou o preço era uma coisa muito absurda, e que eu falei, não, isso daí tá fora de cogitação. Então, assim, eu falei, não, eu vou terminar, pelo menos a semana Fature o Dobro, até porque tem a mala, né, da Rimovo. Tinha mala, é verdade.
Tem a mala ainda. Eu tô sorteando a mala ainda. Ótimo. Eu falei, então, tinha mala, eu falei, eu vou terminar pelo menos para participar do sorteio, né? Vai que eu ganho uma mala aí de, né, 5.000, 6.000 reais. Eu costumava ganhar todas as rifas da igreja, quando eu era pequena, todas as rifas da escola. Aí eu falei, vai que eu ganho a mala, né? Já é alguma coisa. Mas aí na segunda aula foi ficando melhor, na terceira foi ficando melhor. Quando terminou a terceira aula, eu falei assim, eu vou fazer o curso. Não tem outro jeito, não tem outra opção. Eu acho que não vai ser um valor nada absurdo, e realmente não é. Pelo que entrega, pela questão de que você responde todos os e-mails com a sua equipe, no prazo estabelecido. É assim, sensacional, porque você tem forte. No começo eu tive uma resistência. Eu falei, será que ela vai entender dos termos médicos? Será que ela vai entender? Aí eu falo, eu não tô entendendo o que você tá falando. Mas assim, no começo eu tive uma resistência, mas eu também queria ver um outro olhar. Eu não queria o olhar do médico, eu queria o olhar de alguém de fora, do paciente mesmo. O que ele sente quando ele chega aqui no consultório? E eu sou paciente de psiquiatra e vocês mudaram minha vida, ainda teve isso. E minha psicóloga. Aí eu comecei a pensar assim, aí eu comecei a pensar como vocês. Eu falei, gente, quando o paciente chega no meu consultório, o que ele sente? Que ele é bem tratado? Que ele vai querer voltar? Porque psiquiatra tem disso, né? A grande maioria vai de forma involuntária. Total. Então, aliás, eu falo isso para todo mundo, quase todos vocês, porque mesmo se eu for numa coisa estética, eu vou sair de lá. Ou eu vou sentir dor, ou até não posso sentir dor, mas eu vou sentir uma dor grande no meu bolso. Então, Sim. Você já vai para, ou, entendeu? Deixar muito dinheiro, ou para falar de coisas que te incomodam, como era um psiquiatra, um psicólogo, algum trauma que você viveu, uma coisa super séria. Então, é desconfortável. Dentista, Sim. As pessoas morrem de medo de dentista, o homem morre de medo de dentista. Todos, nenhum é confortável a gente ir. Se você pensar, né? Uhum. Com certeza. E aí eu falei assim, o que eu posso fazer para tornar essa consulta menos desagradável, né? Teve algumas estratégias durante a consulta que eu mudei, entendeu? E aí isso daí foi trazendo mais conforto para o paciente, ele se sente mais assim, consegue abrir mais a vida dele, abrir os problemas dele. Eu acho que isso foi uma coisa que aos poucos eu fui conseguindo mudar no consultório, né? Muito bom, muito parabéns pelos seus resultados. Assim, é uma honra, um orgulho muito grande ter você com a gente. Muito obrigada por não ter desistido, tá? Por ter continuado, por ter confiado em mim, no meu time. Isso para mim não, assim, não tem preço. E aproveita e dá alguma coisa que você não tenha falado, se você pensar, algum recado aqui para quem está em cima do muro, porque a gente já está fechando as vagas, o onboarding deles é na quinta. E eles vão te ver na aula ao vivo. Sim! E vão ver a Carla na aula ao vivo. Olha, esse recado é para quem ainda está na dúvida. Assim, eu não tive dúvidas. Na terceira aula eu já tinha certeza que aquilo ali era para mim, que eu precisava mudar a concepção sobre o paciente, sobre o que o paciente pensa, e isso a Ananda entrega assim, de olhos fechados, né, durante o curso. E assim, como você gerenciar o consultório, tudo, assim, eu acho que o curso é uma coisa completa, não falta nada, né? Isso não falta nada, você não tem dúvidas. Mas eu estou adicionando mais aulas. Ontem a Renata deu uma objeção que eu não tinha ouvido, tá? Tá aqui. A gente está adicionando mais aulas. Assim, essa é boa, essa realmente eu vou adicionar. E sempre melhorando, sempre dando over delivery, né? Sempre fazendo mais e mais e mais. E eu acho que, assim, se você, mesmo quem está começando ou quem já tem 20 anos de estrada, é uma coisa que a gente nunca viu em lugar nenhum. Não tem lugar nenhum. Podem procurar, pode tentar plagiar, mas não vão conseguir. E não tem mesmo, eu falei, o conteúdo é patenteado. Eu também não aprendi isso na faculdade, eu aprendi isso vendendo. E sendo paciente high ticket, eu aprendi quando que eu tive que lidar com todos os tipos de público. Então é isso mesmo que você está falando. Muito obrigada mesmo, de coração. Eu te vejo nas próximas aulas ao vivo. Estamos com saudade dos seus e-mails.
Sim, eu vou mandar mais, mas Nem tem tempo mais de mandar e-mail. não tenho tempo. Assim, uma coisa que eu consegui, depois do curso Consultório High Ticket, eu me animei mais para fazer outros cursos. E assim, eu consigo fazer atividade física, que era uma coisa que eu não conseguia fazer. Caramba, Carla, que bom! Consigo fazer hoje, que antigamente eu não conseguia fazer. Entendeu? Porque, assim, não tinha hora para sair do consultório. Hoje eu tenho hora para chegar, hoje eu tenho hora para sair. Vamos colocar o paciente de fila de espera. Se der para antecipar, vamos antecipar. Então, eu acho que é isso. A gente tem que saber o limite de cada um. E outra coisa, tem duas coisas assim que não saem da minha cabeça que eu não posso deixar de dizer. Fala! A verdade vende, lógico, né? A gente tem que fazer tudo da forma mais correta possível. Acho que é uma das frases que eu mais repito da minha vida e no evento é a verdade vende. Seguir o que o seu conselho permite, ou né? Eu acho que isso deixa a clareza para o paciente que aquilo você está agindo da forma correta. É essencial para tudo que a gente faça na vida, não só no consultório, né? E além disso, a outra frase é. Ih, perdi agora. É verdade, vende. Ah, tá, lembrei. O nosso tempo não o nosso tempo é finito, né? Porque a gente quer fazer um monte de coisa, quer dar conta, quer isso, quer aquilo. Mas a gente tem que pensar que o nosso tempo, né? A gente tem aquele tempo e só, a gente não vai conseguir ir além daquilo. Então, isso é essencial para tudo. Pra tudo. Acho que Tua isso. mãe, o que tá achando de tudo isso? Ela tá adorando, sim. A gente não mora na mesma cidade, mas ela tá adorando, porque eu tenho mais tempo para fazer minhas coisas, eu consigo me organizar melhor, entendeu? E isso é fundamental para a gente que é profissional de saúde. A gente precisa de um tempo para a gente, senão a gente que vai adoecer, Exatamente. né? Exatamente. Minha maior preocupação. Manda um beijo para ela e Tá. agradece ela por ter te ajudado nessa época que realmente, quando você entrou, foi bem tenso o que você estava passando. Eu estou muito orgulhosa dos seus resultados e principalmente por você não ter desistido e aplicado tudo. Aliás, não, você falou que ainda falta aplicar algumas coisas, mas com esse resultado, agora ficando tudo já era. Vai voar mais ainda. Minha mãe era minha parceirona, ela ia, ficava de secretária, final de semana a gente ia lá limpar o consultório porque não tinha gente para limpar. Então, assim, todo mundo acha que é só ir lá atender, tá bonito, não. Tem a parte administrativa, que dá trabalho, tem a parte da limpeza, da organização, tem muitas coisas que as pessoas não têm nem noção, vão para o consultório e não tem nem noção que a gente precisa de tempo para fazer. Hoje já tem uma pessoa para limpar o consultório, que eu já não me preocupo com isso, que foi outra coisa que eu consegui, entendeu? Então, assim, tudo isso é com o tempo e você vai conseguindo organizar e estruturar melhor. Maravilhoso. Muito parabéns pelos seus resultados. Tenho certeza que eu te vejo de todas as próximas aulas ao vivo. Já estou mandando aqui um beijo em nome do meu time também, que te adora. Sim, manda um beijo para todo mundo também. A gente não tem contato com todo mundo, tem mais contato com a Letícia, né? Mas manda um beijo para todo mundo. Pode deixar. E muito obrigada pelo seu tempo, que é finito, e por participar hoje.